E aí, galera cafeinada, mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar mais um pouco sobre coisas básicas do café e especificamente sobre torra. Eu acho que é uma das coisas mais básicas de fato para você começar a estudar, aprender e prestar atenção quando você está entrando no mundo do café especial. E eu vou trazer aqui várias desmistificações e várias coisas que a gente geralmente pensa em um primeiro momento sobre torra, mas que na verdade funcionam de uma forma um pouco diferente. E eu vou iniciar esse vídeo dando uma introdução sobre o que é a torra, por que ela existe, enfim, do que se trata no mundo do café. Qualquer café, para ser consumido, vai precisar ser torrado. O café é um produto orgânico, é uma semente da fruta do pé de café. É essa semente que a gente consome, porém, ela é uma semente verde. Então, antes de tudo, ela vai passar por um processamento para que ela seja levemente fermentada e para que algumas camadas ali sejam removidas desse grão, algumas camadinhas externas. Existem diferentes tipos de processamento também que eu posso explicar em um outro vídeo, mas, de qualquer forma, depois do processamento, esse café vai ser torrado em um torrefador. Existem diferentes tipos dessas máquinas e existem diferentes tipos de torra. Eu vou mostrar aqui para vocês uma página do livro do James Hoffmann, do Atlas dele, do mundo do café. E aqui vocês estão vendo que existem diferentes cores para os grãos do café. Várias cores, sendo que ele começa com aquele verdinho ali de cima. A gente chama isso de grão verde ou grão cru do café. E uma vez que ele atinge a quantidade ideal de umidade dentro dele, ele vai poder ser torrado. O que acontece em relação à torra também, né? É importante a gente ter em mente que quem vai torrar o café tem o papel de fazer com que a torra se adapte melhor àquilo que o grão tem a oferecer. Isso não significa que todos os grãos vão ter o mesmo perfil, né? Vão ter a mesma torra. Por exemplo, você vê uma torrefação que faz tudo torra média. Mas dentro dessa torra média vão ter pequenas variações, porque cada grão vai ter características diferentes. Nenhum grão de café é igual ao outro, isso é impossível. Existem coisas como terroir, que são características do clima, do solo, que vão diferenciar as características desse grão. A gente também tem que pensar na função da torra. Se esse café ele foi torrado pensando em expresso, se ele foi torrado pensando em café filtrado, porque o que acontece fora do Brasil, por exemplo. Os cafés geralmente não são vendidos baseados na torra, média, clara e escura, mas são vendidos no perfil de torra que foi criado para aquela função. Por exemplo, você vai ter um café e você vai ter a versão desse café com uma torra para expresso, que geralmente é um pouquinho mais escura, e uma versão para café filtrado, que geralmente vai exigir uma torra um pouquinho mais clara. E eu acho que funciona melhor até para orientar o público. Eu acho que quando a gente olha, ele torra média, clara, escura, a gente fica meio perdido no que a gente gosta, né? Nós temos basicamente 3 tipos de torra. A torra clara, a média e a escura. E dentro de cada uma dessas torras, desses perfis de torra, vão ter subdivisões, porque nada é preto no branco, 8 ou 80. A gente sempre vai ter pequenas variações. Mas eu vou explicar rapidamente para vocês o que esperar de forma geral de cada perfil, porque, como eu acabei de falar, é difícil a gente colocar numa caixinha exatamente cada café. Vamos lá. Eu vou começar com a torra clara. Como o nome diz, essa vai ser a torra na qual o café vai passar menos tempo torrando dentro da máquina. Ele vai sair com a cor um pouquinho mais clara. Esse tipo de café, ele vai, justamente por ter passado menos tempo na máquina, ele vai ser mais denso. Vai ser um café que literalmente vai ter mais peso, vai ter mais matéria dentro dele. Porque quanto mais tempo o café fica dentro dessa máquina, mais ele vai produzindo gás dentro de si, mais ele expande e mais ele perde alguns componentes, o que torna ele mais leve. O que acontece com o café de torra clara em termos de sabor? O que você pode esperar? Ele vai ter mais acidez, vai ter bastante acidez, porque ele não vai ter ficado tempo suficiente na máquina para ter desenvolvido doçura o suficiente, nem amargor o suficiente para contrabalancear um pouco essa acidez. Então, ele vai ter uma acidez mais presente
E ele vai ter muitas notas florais, notas delicadas, vai ter um pouco de fruta também, de frutado. Então são cafés que eu vejo muito café do Quênia, muito café da Etiópia, principalmente fora do Brasil, que são torrados seguindo esse padrão. Outra coisa para se falar sobre torra clara que não é tão fácil encontrar no Brasil. Pelo que eu percebo, o Brasil ainda tem um certo caminho a passar para chegar ao nível de torra clara que a gente vê em outros lugares do mundo, como Europa, Estados Unidos, etc. São cafés que geralmente as pessoas fazem filtrados, coados. Você até pode fazer expresso com eles, tem muita gente que faz. Você vai ter que fazer alguns ajustes e você também vai ter que esperar um expresso um pouquinho mais puxado em relação à acidez. Por isso que muitas pessoas preferem não usar esse tipo de grão para expresso e só para tomar coado, etc. Aí agora vamos falar da torra média. Essa é a torra que agrada gregos e troianos, porque ela não é tão extrema que nem a torra clara, no sentido de acidez, mas ela também não vai ter tanto amargor quanto uma torra mais escura. Eu opto muito por esse tipo de torra, eu acho que dá para você usar ela em qualquer método de preparo, você pode usar ela para fazer café coado, você pode usar ela para fazer expresso, ela meio que se dá bem com tudo. Em termos de sabor, eu também sinto que ela é muito equilibrada, em termos de perfil. Então, geralmente são cafés que vão ter um pouco de acidez, mas vão ter mais doçura desenvolvida, vão ter um pouquinho daquele amargor, porque o amargor ele é necessário, gente, só não é legal quando ele existe em excesso, mas em uma certa quantidade ele é bacana assim para trazer um equilíbrio no café que você vai tomar. O amargor não é ruim, ele só é ruim em excesso, assim como o café extremamente ácido também não é agradável ao paladar, né? Então esse é um café que vai ser equilibrado e como ele vai passar um pouquinho mais tempo dentro da máquina torrando do que o café de torra clara, ele já vai começar a desenvolver alguns sabores doces, como eu mencionei para vocês, que são caramelos, nozes tostadas, coisas assim. Isso se deve a uma reação conhecida como reação de Maillard ou Maillard, e é ela que é responsável por caramelizar as coisas. Então quando você está fritando um bife, uma carne, caramelizando uma cebola, ela que traz não só a cor caramelo, mas também os aromas e os sabores, por consequência, de caramelo que você pode sentir no café. E essas notas, talvez, de chocolate amargo, coisas que possam apresentar um pouquinho esse amargor, nibs de cacau também. O chocolate ele é muito usado como um perfil que apresenta um pouquinho de amargor na boca. E já seguindo para a torra escura, ela vai pegar essas últimas coisas que eu mencionei do chocolate mais amargo e vai ressaltar um pouquinho mais. Esse é o café que ele geralmente é tirado perto, né, do segundo crack, em casos extremos no segundo crack ou depois. O que é o crack? O café, quando ele está dentro da máquina, ele vai passar por algumas etapas nas quais ele dá uma explodida, assim, ele faz um crack, literalmente. Então, o primeiro crack é o da torra clara média, que é o que muitas pessoas que tomam café alcançam. E já lá no segundo crack, que é a segunda vez que isso acontece, significa que o café já tá ali, ó, torra escura. Então tem que tomar cuidado. Justamente porque se você deixar ele muito tempo, você vai mascarar os sabores bons com os sabores ruins. Você tem um limite do amargor gostoso, depois você começa a desenvolver sabores ruins, como, por exemplo, borracha queimada, coisas que não são legais, fumaça, cigarro, papel queimado, esse tipo de coisa. Sobre a torra escura. Ela é complicada no mundo do café porque tradicionalmente no Brasil, os cafés extra forte, os cafés tradicionais, aqueles cafés que você lê com cheirinho de fazenda, com gostinho de casa, forte, como o brasileiro esse tipo de coisa que eles tentam ressaltar o café mais másculo, mais potente, como sendo uma coisa boa, é na verdade uma jogada de marketing, porque é um café de tão baixa qualidade, a gente percebe isso pelo preço, que eles mascaram o sabor ruim que esse café teria em outras torras mais claras, torrando ele ao extremo, porque daí você não vai sentir mais o gosto do café, né? Você sente aquele gosto que você acha que é o gosto do café, que é um gosto de borracha queimada, aquela coisa super forte que até te dá azia, que você não consegue tomar sem açúcar, sem leite. Eu não consigo tomar, porque é o jeito que a indústria encontrou, né, de oferecer um produto barato. E o problema tá que isso criou uma referência pra gente do que é o café. E, na verdade, não é bem isso que é o café. O café pode ser muito mais do que isso. E se você não quer tomar o café especial e está assistindo esse vídeo, simplesmente não tome. Eu tô só querendo explicar
por que que existem outras nuances, como que elas existem, né? Como que funciona tudo isso. Então, no mundo do café especial, barra de especialidade, a gente tem sim cafés de torra escura, é óbvio, só que eles geralmente vão ter a torra um pouco menos escura do que a gente vê com café extra forte, e elas são feitas em cima de grãos de qualidade. Então, você vai conseguir trazer outras características que sejam desejáveis. E é interessante que exista esse café, por quê? Eu sinto que o café de torra escura a gente não pode demonizar muito. Eu, no meu dia a dia, não costumo consumi-lo. Porém, para quem está entrando no mundo do café especial, ele é uma ótima opção para você buscar. Se você não está acostumado ainda com cafés um pouco mais pesados, mais fortes em relação a sabor frutado, em relação à acidez. Se você quer um café que seja especial, mas que você vá gradativamente melhorando o seu paladar, a sua percepção, você compra um de torra escura, porque ele vai se assemelhar, claro, mais ao tradicional. E também ele é bacana para expresso, porque o expresso ele precisa um pouco mais desse corpo. O corpo nada mais é do que a grossura, a viscosidade do café que você está tomando. E no expresso, ele, por ser um café mais denso, mais impactante, digamos assim, é interessante que ele tenha esse corpo mais licoroso, é gostoso na boca. E ele vai ter sabores de chocolate, vai ter um pouco do amargor para equilibrar uma acidez extrema, né, que no expresso também é uma coisa ruim. Então, muita gente opta por essa torra. E outras coisinhas agora que eu já expliquei um pouco sobre cada perfil, né? O que esperar de forma geral sobre torra é o seguinte. Quando a gente está entrando no mundo do café especial, tem várias coisas que a gente acaba se apegando, como, por exemplo, comprar café por variedade, mas dentro da própria variedade tem muitas diferenças, então eu não recomendo que você faça isso não, eu recomendo que você veja simplesmente o sabor que o café tem e compre por conta disso. Torra. A gente tem uma tendência, no primeiro momento, a julgar a torra pela cor que a gente vê no grão, na hora que a gente compra esse grão. E a gente tem que se atentar, porque não necessariamente vai acontecer isso. Eu acho que o melhor jeito de você descobrir com qual torra você está lidando, além da embalagem, é claro, mas se você duvida por algum motivo, você está confuso, você não sabe, é você simplesmente moer esse café. A torra mais escura, como eu mencionei, ela é menos densa, ela é mais quebradiça, ela é mais fácil de moer. Então você vai sentir uma facilidade, no caso de você estar usando um moedor manual, é claro. Mas de qualquer forma vai ser uma moagem mais rápida, então se você estiver usando um elétrico, provavelmente vai ser mais rápido também. Já o de torra mais clara, né, quanto mais próximo da torra clara for o café, mais difícil vai ser essa moagem. Então aí você já vai ter um indicativo. Outra coisa para observar é o café depois de moído. E só um adendo aqui, gente, por favor, se você quer tomar um café bom, invista num moedorzinho, nem que seja um Baratex elétrico, porque o fato de você moer o café na hora vai mudar o seu café e vai permitir que você perceba essas coisas que eu tô falando aqui no vídeo. Quando você moer o café, então, você vai olhar a cor desse café já moído, porque a cor no interior pode estar um pouquinho diferente, aí você também vai ter uma noção melhor do que está acontecendo. E é claro, depois você vai perceber certas características mais de um perfil ou mais de outro, como eu falei, né? Muita acidez, café muito floral, pode ser que seja uma média já mais para clara. Se você sente muito um chocolate amargo, esse amargor mais presente, cacau, significa que provavelmente vai ser um café de torra mais escura. E outra coisa interessante é também em relação à espécie de café, o café arábica e o café robusta, barra, né, conilon, canéfora, são cafés diferentes. Tem um vídeo meu sobre isso, eu vou deixar aqui para você assistir e você entender melhor o que isso significa em detalhes, mas eles torram de formas diferentes. Então, a cor que você vê no café arábica e você vê no robusta, você não pode exatamente comparar as torras pela cor, porque simplesmente vão funcionar de formas que não são iguais, porque eles têm características e densidades diferentes também. Outro café que se comporta de forma alterada durante a torra é o café descafeinado, quando ele passa por processos tipo Swiss Water, processos de remoção de cafeína, que infelizmente não tem como remover só a cafeína, eles vão remover outras coisas juntas, o que deixa esse café mais poroso e vai mudar o processo todo de torra, como ela tem que ser desenvolvida, né? Se vai ter que ser uma torra mais longa, de repente. E geralmente esses cafés eles têm uma corzinha mais escura, o que não significa que seja torra escura, mas eles vão ter a corzinha um pouco mais escura do que os cafés normalmente têm. Então eu sei que eu falei muita coisa nesse vídeo, que é um pouquinho complicado, mas eu espero que eu tenha
ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre torra. Eu acho que o que a gente mais tem que se atentar na hora de escolher um café, que nem eu falei, são sabores que você gosta, você provar esses sabores e sim provar as torras diferentes. Vá descobrindo aos poucos o que você mais curte, não se apegue muito à variedade também, que nem eu falei, e busque sempre um café de qualidade, de torrefações. Às vezes quando a gente compra café em mercado, o café também tá lá faz um tempo, e daí você acha que não foi bem torrado, mas na verdade é só porque o café tá velho, tem que tomar cuidado com isso também. E acho que por esse vídeo era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês. Se você tem alguma dúvida, deixa aí um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva também, que eu vou continuar trazendo conteúdo. Me acompanhe nas redes sociais, é o caffeinated.isa. Eu estou presente lá quase todo dia e eu converso com todo mundo, então é um canal também para você conseguir se comunicar comigo de forma fácil. E confira os meus outros vídeos também. E até o próximo.